as bênçãos. Melhor dia. Gostaria de saudar a amada do Senhor que está aqui reunida no Parque Paulista. É isso? A graça e a paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que se entregou por nós até a morte de cruz, por amor a nós. Não que alguém tivesse tirado a vida dele, não. Ele se entregou por nós, pela igreja. E também uma saudação à amada do Senhor que está nos acompanhando através dessa câmera, não é isso? Em qualquer parte do mundo. Veja que tremendo. Semana passada eu conversei com um abençoado lá de Portugal. Hein, pastor? Lá de Portugal. A palavra está se expandindo. Eu recebo que você cresça na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O assunto que nós temos para tratar hoje é uma pergunta que o apóstolo Paulo fez à igreja da Galácia: obras da lei ou pregação da fé? Obras da lei ou pregação da fé? Pelas práticas de Moisés ou pelo amor de Deus? Gálatas capítulo 3, versículo 2, vamos ler. Olha a pergunta. Vamos ler do versículo 1, começar no versículo 1. Ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou, quem vos feitiçou, para não obedecerdes à verdade? Não obedeceram à verdade. A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo foi já apresentado como crucificado? O versículo 2. Só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Versículo 3 diz assim: sois vós tão insensatos que, tendo começado pelo Espírito, acabeis agora pela carne? Olha, que pergunta que fez o apóstolo Paulo. Ele disse que a igreja estava em insensatez. O que é uma pessoa insensata? É aquela que se opõe à verdade. Quando uma pessoa se opõe à verdade, ela é uma pessoa insensata. Mesmo que você mostre que está escrito, mesmo que você converse, que explique, que prove por A mais B a verdade, mas ela se põe irredutível naquilo que ela pensa. Então, esta é uma pessoa insensata. E o apóstolo Paulo chamou a igreja dos Gálatas, veja no versículo 1, ó insensato Gálatas, porque a igreja estava em insensatez. Agora, qual foi a verdade que as igrejas da Galácia estavam se opondo? Porque insensatez é se opor a uma verdade. Quando alguém está se opondo à verdade, ela está em insensatez. No capítulo 2, no versículo 16, veja o que diz o apóstolo Paulo, 2,16. Sabendo que o homem não é justificado pelas obras da lei. O homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Temos também crido em Jesus Cristo, para sermos justificados pela fé de Cristo, e não pelas obras da lei. Porquanto, pelas obras da lei, nenhuma carne será justificada. Nenhuma carne. Olha, nós conhecemos bem a história das igrejas da Galácia. Foram igrejas que foram edificadas, que foram doutrinadas pelo apóstolo Paulo. A igreja das Galácias, elas sabiam que eram abençoadas, elas sabiam que estavam perfeitos, conheciam a graça muito bem, porque o apóstolo Paulo que era o pastor dessa igreja, mas por um determinado momento, Paulo teve que sair, foi edificar uma outra igreja. E nesse período que Paulo estava fora, Paulo não estava presente, entraram nessas igrejas os apóstolos de Jesus de Nazaré. E ali trouxeram a lei de Moisés. Quando Paulo regressou, encontrou a igreja enfeitiçada pela lei de Moisés. Por isso que ele perguntou: só quisera saber isso de vós. Recebeste o Espírito pelas obras da lei, conforme prega os apóstolos de Jesus de Nazaré, ou pela pregação da fé,
conforme vocês foram educados por mim. Isso eu queria saber de vós. Olha, uma igreja sem a doutrina da graça, uma igreja que o apóstolo Paulo não está presente, digo presença pela doutrina, se torna uma igreja insensata, uma igreja fora da verdade. Você pode perceber que toda igreja que não conhece o evangelho de Paulo, o que tem lá? Batismos, jejum, ceia, dízimos, tudo contrário ao evangelho da graça, tudo de acordo com a lei, porque estão enfeitiçados pela lei de Moisés. Agora, por que a lei de Moisés, ensinada pelos apóstolos, não é mais verdade? Romanos capítulo 10, versículo 4, o que diz? Romanos capítulo 10, versículo 4. Porque o fim da lei, a lei de Moisés, o fim da lei de Moisés. Por quê? O fim da lei de Moisés é quem? Cristo, para a justiça de todo aquele que crê. Fim. A lei de Moisés, na cruz do Calvário, ela teve um fim. E mais, quem se mete na lei de Moisés é levado para as obras. Jejuar, batismo nas águas, que mais? Correntes, óleos, montes, tudo que dizia respeito à lei de Moisés. Por quê? Paulo não está presente. A doutrina da graça não está presente nessa igreja. Agora, uma pergunta que muitas pessoas nos fazem, não é isso? Quando nós falamos de Paulo, por que damos tanto crédito ao apóstolo Paulo e não damos crédito a Pedro e os apóstolos da lei? Gálatas capítulo 2, versículo 7, diz assim, Gálatas capítulo 2, versículo 7, antes, pelo contrário, Paulo falando, quando viram que o evangelho da incircuncisão me estava confiado a quem? A Paulo, como a Pedro, o da circuncisão. São dois evangelhos. O evangelho de Paulo é da cruz para frente. O de Pedro, da circuncisão, que era a lei de Moisés, da cruz para trás. Aonde que a igreja de Cristo está? Antes da cruz ou depois da cruz? Nós estamos depois da cruz. Então é certo, até lógico, não é isso? Uma coisa lógica, que nós devemos estar no evangelho da incircuncisão. 1 Timóteo, veja aí, o que diz aí? 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 7, 2, versículo 7, diz assim, para o que digo a verdade em Cristo, não minto, diz o apóstolo Paulo, quem foi? Constituído pregador, apóstolo e doutor dos gentios, na fé e na verdade. Paulo é o mestre dos gentios. Quando você tem uma situação que precisa de uma ajuda, de uma explicação, se você pode ir direto ao mestre, você vai perguntar a uma outra pessoa? De maneira nenhuma. As nossas dúvidas, as nossas dificuldades com o evangelho, nós perguntamos a Paulo, porque é ele que é o apóstolo, o doutor e o mestre dos gentios. E Gálatas capítulo 1, versículo 9, diz assim, diz Paulo, assim como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, se alguém vos anunciar outro evangelho diferente da incircuncisão, além do que já recebestes, seja o quê? Anátema, seja maldito. A lei foi um pacto de maldição e morte. Por isso que nós damos crédito ao apóstolo Paulo. Se Paulo confirma, nós confirmamos também. Nós falamos também. Escrevendo a carta aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, ele disse, sede meus imitadores. E nós imitamos o apóstolo Paulo quanto à doutrina. Se Paulo diz que confirma a doutrina, nós confirmamos. E veja no final do versículo 1, veja aí, Gálatas capítulo 3, versículo 1, bem no finalzinho,
Vamos ler o versículo todo. Ó insensato Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade? A vós, perante os olhos de quem Jesus Cristo já foi representado como quê? Crucificado. Crucificado. O apóstolo Paulo, ele apresenta Cristo ressuscitado. Não é Jesus de Nazaré. Aí está uma diferença muito grande, porque quem está na lei, quem está na circuncisão, vai te apresentar a Jesus de Nazaré. E nós não pertencemos ao de Nazaré. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 16, o apóstolo Paulo deixa bem claro assim, ó: assim que daqui por diante, depois da cruz, a ninguém conhecemos segundo a carne. E ainda que também tenhamos conhecido Cristo segundo a carne. Como que se chamava Cristo segundo a carne? Jesus de Nazaré. Contudo, agora, depois que ele morreu e ressuscitou, não conhecemos deste modo. Não conhecemos mais assim, de maneira nenhuma. Como é que nós conhecemos ele agora? Romanos capítulo 7, versículo 4. Assim, meus irmãos, também vós, também nós, estamos mortos para a lei, pelo corpo de Cristo. O corpo de Cristo se chamava Jesus de Nazaré. Para quê? Para que sejais de outro, daquele que ressuscitou dentre os mortos, o Cristo ressuscitado, a fim de darmos frutos para Deus. Não pertencemos mais a Jesus de Nazaré. Se você se ligar a Pedro, ao evangelho da circuncisão, você vai dar vida a Jesus de Nazaré. E mais, hein? Tem mais. As práticas de Jesus de Nazaré, segundo a lei, é para se deixar de praticar. Você não tem que praticar as obras de Jesus de Nazaré segundo a carne. Hebreus capítulo 6, veja aí, Hebreus capítulo 6, versículo 1 e versículo 2, diz assim, pelo que, olha bem, veja bem como diz o apóstolo Paulo, pelo que, deixando, é para deixar ou é para fazer? Deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até a perfeição. A perfeição, não lançando de novo o fundamento, não é para lançar de novo, não é para fazer de novo, do arrependimento de obras mortas, e de fé em Deus, e da doutrina dos batismos, e da imposição das mãos, e da ressurreição dos mortos, e do juízo eterno. Sabe por que tem que deixar de fazer? Porque perderam a eficácia, perderam o sentido, perderam o valor, se tornaram um rudimento. As obras de Jesus de Nazaré, quando ele esteve aqui, batismo nas águas, jejum e todas essas coisas, tornaram-se um rudimento. Você sabe o que é um rudimento? Deixa eu te dar um exemplo. Há muito tempo atrás, era um luxo alguém ter dentro de casa uma televisão preto e branco. Era um luxo. Mas chegou uma época que foi inventada a televisão colorida. O que aconteceu com a televisão preto e branco? Em relação à televisão colorida, ela tornou-se um rudimento. Por quê? Ela perdeu o valor, perdeu a eficácia, perdeu o sentido de você ter na sua casa uma televisão preto e branco, quando se pode ter uma colorida que é muito mais eficiente. Assim também são os rudimentos da doutrina de Cristo. Deixa eu te dar aqui um exemplo. Assim também é o batismo nas águas. Por que o batismo nas águas se tornou um rudimento? Vamos a Lucas, olha só. Lucas capítulo 3. Lucas capítulo 3, versículo 16. Veja o que diz aqui João. 3,16. Diz assim, ó. Respondeu João a todos, dizendo... Veja o que disse João. Eu, na verdade, batizo-vos com água, mas eis que vem aquele que é mais poderoso do que João Batista, mais poderoso do que o batismo nas águas, mais poderoso do que eu, a quem eu não sou digno nem de desatar a correia das alparcas. Esse, o mais poderoso, que viria depois de João, vos batizará com quê? Com Espírito Santo e com fogo.
O batismo nas águas, no tempo de João, era uma prática correta. Mas quando veio Cristo e morreu na cruz, o batismo de João se tornou um rudimento. Por quê? Porque veio o batismo mais poderoso. Ele disse, virá após mim aquele que é mais poderoso do que eu, o qual não sou digno nem de desatar as correias das alparcas, muito menos de batizar alguém nas águas, depois que Cristo morreu na cruz. Romanos capítulo 6, vamos ver o que diz o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 6, versículo 3 e versículo 4. Ou não sabeis que todos, quantos fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados na sua morte? Quando Cristo morreu na cruz, todos foram batizados ali na sua morte. O batismo nas águas se tornou um rudimento. Acabou. Não é necessário mais fazer. Por quê? Perdeu a eficácia, perdeu o valor, perdeu o sentido. Seria uma estupidez se batizar nas águas agora. Versículo 2 diz assim, versículo 3, 4, 6, 4 agora. De sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos, pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida. Em novidade de vida. Se você está se batizando nas águas, abençoados, você está sendo uma pessoa insensata. Você está fora da razão. Porque a razão hoje é o batismo de Cristo na cruz. E olha, tem um sentido aí. Você não pode misturar os dois. Porque algumas pessoas dizem, olha, porque é muito bonito, né? A pessoa se batizar nas águas. Realmente é uma coisa muito linda. Mas não tem mais valor. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 4, no versículo 6, diz que há um só Senhor, um só batismo e só. Um só batismo. Não pode ter dois. Só um só batismo. E com qual que você vai ficar? O batismo das águas, que não tem mais valor? Não, o nosso batismo, diz o apóstolo Paulo, é o batismo da cruz. O batismo da sua morte, o qual toda a igreja foi batizada. Toda a igreja, todo filho de Deus foi batizado na morte de Cristo. Você não precisa de batismo nas águas. Se tornou inútil, não serve, não precisa. É uma coisa sem sentido, sem valor. Porque João Batista, ele batizava para quê? Para perdão dos pecados. Qual pecado? Se Cristo na cruz perdoou todos os seus pecados. Está escrito que Deus mesmo estava em Cristo ali na cruz, reconciliando consigo os filhos, não levando em conta, não considerando o pecado de ninguém. Agora você me apresenta o batismo nas águas para a remissão de pecado? Aí nós somos obrigados a te perguntar, que pecado? Se Cristo já perdoou todos os nossos pecados. E veja aqui agora, o versículo 2. Veja que classe de pergunta que Paulo faz às igrejas da Galácia. Versículo 2. Gálatas capítulo 3, verso 2. Só quisera saber isto de vós. Olha o que Paulo queria saber. Recebeste o Espírito pelas obras da lei? Com batismo? Com jejum? Com monte? Com vigílias? Com corrente? Com campanhas? Ou pela pregação da fé, ou crendo? Paulo pergunta, queria saber isso de vós. Isso nós também perguntamos hoje às igrejas chamadas evangélicas. Você recebeu a salvação no Espírito, a salvação eterna, pelas obras da lei? Você aceitou a Jesus? Você se batizou? Você foi ao monte? Você se arrependeu? Ou pela pregação da fé? E olha, e tem mais um detalhe, não pode misturar. Você não pode misturar as obras da lei com a pregação da fé. Romanos capítulo 11, veja aí, Romanos capítulo 11. Romanos capítulo 11, versículo 6. Veja o que diz o apóstolo Paulo. Mas, se é graça, se é pela pregação da fé, e
não é isso? Nós somos testemunhas, isso aqui é uma verdade. O evangelho agora é a graça, o evangelho da incircuncisão já não é pelas obras. Não é pelas obras. De outra maneira, diz o apóstolo Paulo, para você que gosta de misturar, de outra maneira, a graça já não é graça. Então quer dizer o seguinte: se você está se batizando nas águas, você não está em graça, porque está misturando a graça com a lei, e a graça não aceita mistura. Se você está jejuando, você não está em graça, você está misturando a lei com a graça. Se você ainda toma dízimo, se você ainda entende que dízimo é uma prática, hoje você não está em graça. Você está misturando a lei de Moisés com a graça. E o apóstolo Paulo diz bem claro aqui no versículo 6, no capítulo 11 aos Romanos: mas se é por graça, eu recebo que você esteja em graça, já não é pelas obras. Você não pode misturar, abençoado. Não pode. Não tem mistura. De outra maneira, a graça já não é graça. Não pode misturar. Nosso batismo é o batismo da cruz. Nós já fomos batizados lá da morte de Cristo, e Ele nos batizou com o próprio sangue. Veja, como que agora você vai querer batismo nas águas? Olha, não se pode misturar. A nossa salvação do nosso espírito não dependeu de obras de ninguém. Não pode ser pelas obras da lei, foi pela pregação da fé. Veja aqui, olha só, Efésios capítulo 2. Efésios capítulo 2, vamos ler aqui, 2, versículo 8 e versículo 9, olha o que diz: pela graça, o que diz aí? Porque pela graça, não é pela lei. Nós acabamos de ler que não pode misturar. A salvação eterna é pela graça, sois salvos. Não é que você vai ser salvo, não, você já nasceu salvo. Quando você nasceu, Cristo já havia morrido e já havia ressuscitado. Então você já nasceu salvo. Porque pela graça você é salvo por meio da fé. Por meio da fé. E isto não vem de vós. Se não vem de vós, como é que você vai querer colocar alguma obra? Não vem de vós. É dom de Deus. Deus imputou a fé em você para que você cresça nele, para ser salvo por ele. Bem simples assim, não é isso? E eu tenho certeza que você crê. Quando alguém fala que Jesus morreu na cruz, você não estava lá. Com certeza não. Mas arde em você, arde no seu entendimento, no seu coração, um sentimento de certeza. E você está convicto que ele morreu e ele ressuscitou. Por que acontece isso? O dom da fé que ele imputou em você te capacita a acreditar o que aconteceu sem você estar lá. Isso se chama o dom da fé. E o versículo 9, com respeito à salvação eterna: não vem das obras. Como que eu gosto desse versículo? Não vem das obras. Para quê? Para que ninguém se glorie. Ninguém pode se gloriar disso. Foi um dom de Deus. A salvação eterna é um dom de Deus. Não vem das obras da lei. Não vem das obras da lei. Vem da pregação da fé. Hebreus capítulo 12. Veja só aí. Hebreus capítulo 12, versículo 2. Diz assim, 12, versículo 2. Olhando para quem? Para Moisés? Não. Olhando para Jesus, o ressuscitado, autor e consumador da fé. E Paulo diz que a fé é um dom de todo salvo. A salvação, a fé, foi algo que foi planejado, autoria de Deus. Deus um dia, lá antes da fundação do mundo, ele pensou: eu vou salvar esse, vou salvar aquele, vou salvar esse. Foi a autoria dele. E na cruz, ele consumou esse pensamento. Ele pagou o preço por essa ideia, um preço altíssimo, muito caro, que foi o seu próprio sangue ali na cruz do Calvário. Não existe obras da lei quanto à salvação eterna. Obras da lei ou pregação da fé? Obras da lei
ou pregação da fé. Gálatas capítulo 3, voltamos lá, temos aqui algumas coisas ainda para ler. Gálatas capítulo 3, começamos aqui no versículo 3. Sois vós tão insensatos, que tendo começado pelo Espírito, acabeis agora na carne, acabeis agora na lei, não é isso? Você foi salvo pela graça, pelo Espírito, você não pode voltar para a lei. E versículo 4, será em vão que tenhas padecido tanto? Se é que isso também foi em vão. Versículo 5, aquele, pois, que vos dá o Espírito e que obra maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Olha, os milagres da nossa vida, que acontecem na nossa vida diariamente, são frutos da pregação da fé. Uma certa vez, Jesus de Nazaré falou, esses sinais seguirão a quem? A quem faz? Não, aquele a que crê. Olha, você não precisa correr atrás de milagre nenhum. O milagre é que corre atrás de você, porque em você está tudo que é preciso para o milagre acontecer, que é a fé. Os milagres que acontecem na nossa vida, acontecem não pelas nossas obras, não pelas obras da lei, mas acontece pela pregação da fé. E o versículo 6, assim como Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, sabeis, pois, que os que são da fé, somos nós, que somos nós aqui, não é isso? E os que são da fé, são filhos de Abraão. Versículo 8, ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia de justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o evangelho a Abraão, dizendo, todas as nações serão benditas em ti. Todas, ele disse, todas. E olha, deixa eu te falar uma coisa muito séria, hein? Abraão não sacrificou Isaque. Abraão não sacrificou Isaque. Eu sei que tem uma denominação, tem uns abençoados, irmão nossos, que nós amamos muito, que dizem que você tem que entregar o seu Isaque lá no altar. Mas olha, Abraão não sacrificou ninguém, Deus não permitiu. Deus mandou Abraão levar Isaque para casa. E diz assim no versículo 9, de sorte que os que são da fé, olha, mesmo Abraão não tendo sacrificado Isaque, olha o que Deus diz, os que são da fé são abençoados juntamente com o crente Abraão. Então, mesmo sem você entregar Isaque, você é abençoado juntamente com o crente Abraão. E diz mais no versículo 10, todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo de maldição. Estão debaixo de maldição. Porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas essas coisas que estão escritas no livro da lei para fazê-las. Todas. Não adianta você cumprir uma e não cumprir a outra. Vai estar debaixo de maldição da mesma maneira. E é evidente que pela lei, ninguém será justificado diante de Deus. Ninguém. Por quê? Porque o justo vive de que maneira? Pela fé. Nós que estamos depois da cruz e que fomos justificados por Cristo, vivemos por fé, não pelo fazer, é pelo crer. Versículo 12, olha só, ora, a lei não é da fé. A lei não é da fé. Por isso que Paulo fala, não se pode misturar a lei com a fé. Mas o homem que fizer essas coisas, a lei, por elas viverá. Viverá. Não é isso? Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldito por nós, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Versículo 14, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós cremos, recebamos a promessa do Espírito. Então, abençoados, é por fé, não é pelas obras da lei. Pelas obras da lei você nunca será justificado perante Deus, não será abençoado por Deus pelas obras da lei. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, ele diz que
antes da fundação do mundo, Deus nos abençoou com todas as bênçãos celestiais nos lugares celestiais, juntamente com Cristo. E isso é por fé. Isso é por fé, não é por obras. Foi antes da fundação do mundo. Hebreus capítulo 10, versículo 38, diz que nós, os justos, vivemos por fé. Por fé. E diz mais, se nós recuarmos disso, Deus não se alegra disso, não tem prazer na nossa alma, não tem prazer, não é isso? Nós vivemos por fé. Romanos capítulo 1, versículo 17, falando do poder de Deus, que é o Evangelho, ele diz que o justo, mais uma vez ele diz, o justo vai viver por fé, não é por obras, não é pelo fazer, não é você fazendo que Deus vai se agradar de você, abençoado. O apóstolo Paulo diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Não adianta você subir monte, não adianta você fazer jejum, não adianta você se batizar nas águas, não adianta você subir a escadaria da Penha de joelhos, 365 degraus, não adianta você arrear um despacho na encruzilhada, não adianta você acender uma vela maior do que você. Se não for por fé, você está perdendo tempo. Está perdendo tempo, não é isso? A justiça de Deus é pela fé, pela fé. E para terminar, para concluir, vamos concluir esse assunto. Romanos capítulo 3, olha o que diz o apóstolo Paulo. Romanos capítulo 3, versículo 28, ele diz assim, ó, concluímos. Isso aqui é uma conclusão, não é uma discussão. Vamos discutir para ver se é por fé ou se é pelas obras. Não é isso. Paulo diz o seguinte, ó, concluímos, pois, que o homem, o Filho de Deus, não é que vai ser, é justificado de que maneira? Pela fé. Pela fé. Sem as obras da lei. A nossa justificação é pela fé, não é pelas obras da lei. Abençoados, se você estava fazendo, pare de fazer e creia que Cristo já fez todas as coisas. Concluímos, não discutimos, concluímos. Isso é uma conclusão e ponto. Você é justificado pela fé. Essa foi a indignação do apóstolo Paulo com as igrejas da Galácia. E essa é a nossa indignação com o sistema religioso. O Evangelho diz que a justificação é por fé, e a religião está aí oferecendo obras da lei para justificar o povo. Você está perdendo seu tempo procurando a justificação perante Deus com obras da lei, porque você já está. Não é que Deus vai te justificar, não. Já está. Olha o que Paulo diz. Concluímos, pois, que o homem é agora, no presente, justificado agora. Já foi justificado pela fé. Quando Cristo morreu na cruz, ele pagou todo o preço. Não foi à toa que ele falou, está consumado. Ele consumou todas as coisas. Abençoados, eu recebo que você andando por fé. Eu recebo você crendo no Evangelho da Graça. Eu recebo você vivendo uma vida de acordo com o Evangelho da Graça. Não é isso? Tranquilo, crendo que Deus já fez todas as coisas, se comportando como um filho justificado, não é isso? Porque nós temos um proceder, nós que somos santos, temos um proceder, nós que somos justificados por Cristo, temos um proceder, não andamos de qualquer maneira, como muitos dizem, não, o justo tem uma maneira de proceder, amamos os nossos irmãos, temos uma maneira, não para sermos justificados, muito pelo contrário, porque nós já somos justificados. Amém? Recebo você vivendo dessa maneira para a honra e glória daquele que te justificou lá na cruz do Calvário, a saber, o nosso Deus. Amém?